Agora eu vou falar de mais um grupo de ferramentas, que é o grupo aqui da ferramenta Eraser, onde você pode apagar partes do objeto ou recortar caminhos. Então tem a borracha, a tesoura e a faca. Vou mostrar então a diferença. A primeira é a borracha, que lhe permite apagar partes do objeto apenas passando a borracha por cima do objeto. O objeto nem precisa estar selecionado. Existem as configurações da borracha e o atalho para a borracha é o Shift mais Z, Shift e E. Dá um duplo clique aqui na borracha. Eu tenho aqui em cima a visão do brush e poder modificá-lo, rotacionar o brush pelo ângulo, e tem essas duas bolinhas que me permite achatar um pouco o brush. Aí sim é viável rotacionar para passar certinho o brush aonde eu desejo. Tem o ângulo, que é este de rotacionar, roundness, que achata o brush, medida por valor, e o diâmetro, que você escolhe aqui clicando e arrastando. Eu vou colocar o valor aqui de 70 pontos e tem as opções aqui. Por exemplo, de diâmetro. Você pode escolher aqui neste menu drop-down o modo de pressão da caneta. Então, quanto mais você pressionar a caneta na mesa digital, maior vai ficar o brush, do 0 a 70 pontos. Se for maior, fica do 0, do 1 a 90 pontos, ou o valor que você determinar aqui. Esta será a medida da caneta. É claro, depende também do equipamento que você tem, o nível de pressão que ele suporta. Tem aqui para o ângulo também as mesmas opções, e roundness, que é achatar aqui o brush. Eu vou clicar em OK. Vamos às teclas de atalho. Abre e fecha colchete, neste caso não precisa alterar atalho nenhum, funciona perfeitamente igual no Photoshop para você aumentar ou diminuir o tamanho aqui como se fosse um brush. Então vou determinar este valor aqui, passo em cima da borracha, eu posso clicar e arrastar ou simplesmente posicionar aonde eu quero e dar um clique. Então ele apagou aquela parte do objeto, mas manteve, no caso, o objeto que tem um contorno, ele fechou os pontos novamente. Vou pressionar o Ctrl Z, eu posso diminuir o brush e passar aqui no meio e ele divide o objeto. Então é livremente aqui. Só que tem uma outra opção legal aqui no brush, por exemplo, eu posiciono um pouquinho mais aqui em cima, mantenho a tecla Alt pressionada, clico e arrasto, olha, é como uma seleção da borracha. Eu vou posicionar bem ao centro ali da estrela. Agora eu solto o botão do mouse, ele recortou a estrela bem no meio. Então, além do brush ser redondo, eu posso com a tecla Alt clicar e arrastar e cortar o objeto como eu quiser, apagar realmente o objeto. Agora, a segunda ferramenta, que é a tesoura. Você pode clicar duas vezes, mas não tem opção nenhuma. Essa ferramenta não oferece opções. Esta ferramenta, quando você passa em cima de um caminho ou um ponto âncora, aqui quando você passa com os Smart Guides, ele mostra, é claro, o caminho e em cima aqui o ponto âncora, cada ponta aqui da estrela. Eu posso passar em algum local da linha e dou um clique. Ele recortou ali como uma tesoura mesmo aquele caminho. Agora com a ferramenta Direct Selection, eu clico aqui no ponto âncora, eu movo, ele abriu um caminho ali para mim. Olha só que legal. Então vou pressionar o Ctrl Z duas vezes, três vezes para fechar novamente o caminho. Posso fazer isso também com a ferramenta Scissor, qualquer parte aqui do caminho do objeto ou nos pontos âncora. Este recurso, quando eu estou utilizando aqui a ferramenta Direct Selection, eu clico e arrasto por fora e seleciono um ponto âncora ou mais pontos âncora, eu tenho aqui, este recurso aqui em cima, Cut Path at Selected Anchor Points. Eu clico aqui com um ponto âncora selecionado, ele recortou o ponto âncora ali. Olha só, agora eu posso clicar e arrastar e mover o ponto âncora. Ctrl Z, ele continua aberto aqui, e eu tenho a outra opção aqui, que ao contrário, aqui eu preciso selecionar os dois pontos âncora, ao contrário da Scissor, se o ponto âncora está aberto um ao outro, como é aqui, pode ver que nem está como um bico aqui, são os dois separados. Eu clico aqui nesta opção, Connect Selected Anchor Points. Então conectou de novo e transformou o objeto. É bastante útil. Eu posso pegar a tesoura e criar formas diferenciadas. Clico aqui. Agora a Direct Selection. Eu estou mantendo o Ctrl pressionado para que utilize a Direct Selection. Utilizo aqui. Mudando para cá. Agora seleciono os dois pontos âncora. Vou unir aqui de novo. Vou criando formas da maneira que eu quiser. Aí fica
bem mais fácil, só unir os pontos âncora de novo depois de separados. Agora a outra ferramenta aqui, que é a faca. A faca é um corte aonde você passar realmente como um desenho livre. Vou passar a faca aqui, ó. Cortei o objeto ali, seleciono agora o objeto, agora ele é um grupo, né? Eu posso selecionar aqui com a ferramenta Group Selection, clico aqui e movo o objeto. Então aonde eu passar a faca aqui, corta, né, a mão livre. Precisa estar selecionado. No caso, se não tiver nenhum objeto selecionado, aí eu passo, eu corto o objeto. Agora, se já tem um selecionado, não adianta eu passar no outro, porque ele não vai cortar, somente no objeto que está com a seleção ativa. Então eu posso fazer diversos cortes aqui. Essa ferramenta é legal, porque você pode, por exemplo, dar um exemplo aqui. Vamos falar depois, é claro, da ferramenta de texto, mas eu vou criar um texto aqui. Vou até um recurso já aqui, vou explicar mais para frente. Texto, por exemplo, texto. Qualquer objeto de texto, qualquer texto que você escreva aqui, você vai pelo menu Type e você tem a opção Create Outlines. Create Outlines nada mais é do que converte o texto que é editável para shapes. Então, com essa ferramenta, eu posso ir cortando os meus shapes. Passando rapidinho aqui, estou fazendo com o mouse mesmo, estou utilizando a mesa digital. E agora, com a ferramenta aqui, vou clicando, né, no Direct Selection. São objetos separados, eu posso desagrupar, um group, objeto, um group. Agora eu clico em cada um deles e vou movendo, vou fazendo um efeito de texto bem legal aqui, ó, com cada pedacinho do texto separado, né, vou movendo, aí vai da criatividade. Só um exemplo aqui, depois eu posso até mostrar um detalhe melhor sobre este recurso no final. Então fica aí mais 3 ferramentas aqui explicadas.